Escola Bíblica, estamos aqui para mais uma pré-aula da classe dos juniores. Nós estamos na revista Histórias de Fé e Coragem e a lição de hoje é a de número 9. Eu me chamo Maria Carolina, eu sou da Assembleia de Deus de Blumenau, esse é o canal da AD Blu. Curta, compartilhe esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Também você pode deixar o seu comentário, nós sempre acompanhamos os comentários e sempre damos um feedback para vocês se vocês tiverem alguma dúvida. Bom, na lição de hoje, lição de número 9, da revista da CPAD, Histórias de Fé e Coragem, o tema da lição é Jefté, rejeitado por seus irmãos e honrado por Deus. Vocês podem encontrar todo o material que nós utilizarmos na nossa aula de hoje, bem como outros materiais que podem ser utilizados em outras aulas de escola bíblica e também nos próprios cultos e atividades infantis, no endereço que se encontra aqui em cima, o endereço da Escola Bíblica de Blumenau. O texto bíblico principal referenciado na lição de hoje se encontra em Juízes, capítulo 9, do versículo 1 ao 33. Eu vou ler alguns versículos iniciais para contextualizar, então, e nós podermos compreender bem o que vai ser trabalhado na lição que você, professor, vai trabalhar com os seus alunos. Ora, Jefté era um guerreiro valente, nascido nas terras de Gileade. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai tinha o nome de Gileade. A esposa legítima de Gileade deu-lhes vários outros filhos, que, quando cresceram, expulsaram Jefté e disseram: "Você é o filho de outra mulher e não será herdeiro em nossa casa." Esses são os 3 primeiros versículos que introduzem a história de Jefté. Bom, o texto ali que a gente usa para memorização, texto destaque, né, utilizado também nessa lição é Isaías 49:15, que é um versículo bem simples, bem conhecido, né? Será que a mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso aconteça, eu nunca esqueceria vocês. O objetivo dessa lição é conscientizar aos alunos acerca do amor de Deus e que ele não faz acepção de pessoas. Também ali como sugestão para introduzir a sua aula e trazê-la, né, a um momento mais de conexão e entretenimento e também de exaltação ao Senhor, nós sugerimos um louvor ali para vocês. E aqui eu quero deixar a minha sugestão para vocês. Talvez a classe dos juniores já seja uma classe um pouco mais retraída, que não queira cantar, fazer coreografia, né? Talvez sejam crianças um pouco mais velhas já, que vocês já têm ali dentro da idade, né? Vocês estão trabalhando entre 9 e 10 anos, vamos supor que tenha de 10, algumas talvez completando 11 anos já não estão mais naquela conexão de louvar, cantar, né? Estão entrando na pré-adolescência. Talvez seja um mecanismo bem bacana você utilizar esses louvores que a gente sugere para vocês para brincar com o stop, né? Stop bíblico, isso é muito bacana com essa idade, eles gostam de atividades que buscam memorização, busca trazer e aprimorar os conhecimentos deles, e eles gostam dessa questão da competitividade, né? É uma idade que tem bastante esse aprimoramento nessa fase. Você pode brincar de um dança na cadeira com esse louvor. Querendo ou não, a criança vai estar ouvindo louvor, lógico, concentrada em outras atividades, mas ouvindo louvor e querendo ou não, o nosso cérebro, né? E isso estudos comprovam, estudos científicos comprovam, nosso cérebro é estimulado muito pela música, né? E a música, ela estimula uma parte do nosso cérebro que nós praticamente não utilizamos, que é o lado esquerdo.
Então, assim, com certeza, os louvores, além de edificar o espírito, edificar a alma, exaltar o Senhor, para a criança é muito importante você trabalhar isso. Bom, adentrando então na parte da história em si. Nós estamos falando sobre Jefté, capítulo 11 de Juízes, até o versículo 33. Inicialmente, né, a parte introdutória da história de Jefté é uma parte bastante triste, bastante complicada, porque Jefté é filho de uma prostituta. Jefté era o filho bastardo de Gileade. Então, algo que naquela época culturalmente era muito forte, né? Nós estamos falando aqui de muito antes de Cristo, na época de Juízes. Então, Gileade vivia numa contextualização ainda onde os clãs existiam, né? As tribos estavam completamente divididas, onde o povo, né, retomando, né, toda a questão do livro de Juízes, né, onde o povo necessitava, naquela circunstância ali, de que fosse levantado uma pessoa escolhida e enviada por Deus, ainda que não fosse um rei, porque daí reis é um pouco mais para frente na história, né? Aqui que fosse um líder, que fosse a pessoa que direcionasse o povo, que guerreasse as guerras do povo e que libertasse o povo de Deus, o povo de Israel, das mãos daqueles que os oprimiam. Bom, o que acontece com Jefté? Jefté é esse filho rejeitado pelos seus irmãos, onde a Bíblia não nos relata aqui, mas certamente o pai não tomou partido dele nessa situação, porque ele não era um filho legítimo. Ele não, de qualquer maneira, ele não teria direito na herança do pai aqui, né? Então, com certeza, o que os irmãos fizeram apenas, né? Olha, você não vai desfrutar de absolutamente nada do que é do nosso pai, nada. Nem da casa, nem da comida, de nada. Você é o filho de um acaso, o filho de uma situação que ocorreu com o nosso pai, mas nós somos os filhos legítimos, nós somos os filhos da esposa de Gileade. E essa rejeição leva Jefté à cidade de Tobi. Muito tempo depois, ao povo amonita oprime e gera uma grande guerra com o povo de Israel. E nessa guerra, na verdade, precisaria de alguém forte o suficiente para guerrear contra os amonitas. Os amonitas eram um povo grande, um povo forte, um povo armado em guerras. Então, necessitaria de uma pessoa com essa destreza e esse discernimento para guerrear com os amonitas. Aí é que, novamente, Jefté entra na história. Jefté foi, então, o escolhido de Deus para libertar o povo de Israel dos amonitas. Então, mas também, durante esse ínterim, Jefté ardilosamente e com muita sabedoria, acaba negociando com os líderes do povo naquela época, né? Com os sábios, geralmente eram anciões, pessoas, né, que tinham um pouco mais já de idade, conhecimento, chefes de clãs, de famílias, né? Ele negociou com essas pessoas e, em troca da vitória da guerra contra os amonitas, ele gostaria de se tornar o governador daquele povo. Então, Jefté é rejeitado pela sua família, mas aprovado por Deus. Então, a aprovação de Deus levou ele a ser governador do povo de Israel naquele período, naquele tempo, naquelas circunstâncias. E assim como Sansão, assim como Débora, Jefté teve um papel muito importante durante esse período de Juízes. Bom, o texto de Jefté é bastante claro
e é possível nós vermos o amor de Deus revelado na vida de Jefté. Ele pode ali ter sofrido na sua infância, na sua juventude, diversas situações, mas Deus o guardava e Deus direcionou Jefté ao seu propósito, que de fato era mostrar o poder de Deus para o povo de Israel naquele tempo. E diante dessa circunstância toda, diante de todo esse amor que é revelado de Deus através da vida de Jefté, do texto bíblico que é trazido para essa lição, eu pensei numa atividade que é uma dinâmica que também pode servir para você ilustrar e ali também estar trabalhando com as suas crianças a questão do perdão, a questão do se aproximar de Deus, do entender o amor de Deus, né? Para essa lição, você vai precisar de um recipiente. Eu trouxe um recipiente aqui transparente, mas você pode utilizar de acordo com a explicação da lição um balde. Aí dentro você vai colocar tinta, tá? Eu utilizei tinta de carimbo, mas você pode utilizar guache, você pode utilizar qualquer tipo de tinta, desde que não seja tóxica para as crianças, né? E também que seja, né, a minha sugestão para vocês, que seja uma tinta fácil de limpar, né? Porque provavelmente eles vão acabar se sujando. A dinâmica que traz aqui, a escrita dela, sugere aqueles saquinhos de sacolé, né? Eu peguei o que eu tinha em casa, por exemplo, assim, ó, plásticos de guardar no freezer as comidas, né? Então, plástico transparente e pequeno, né? Você vai fazer pequenas trouxinhas com água, assim, como vocês estão vendo. E dessas trouxinhas com água, o desenrolar da dinâmica ali vai trazer para vocês. Você vai fazer toda a rotina normal da sua aula, vai explicar a palavra e após você pode executar essa dinâmica. Então, reúna a sua turma num ciclo, cada um irá pedir perdão por algo. Por exemplo, eu peço perdão porque eu desobedeci o meu pai e a minha mãe, ou eu peço perdão porque eu não respeitei os meus avós, eu peço perdão porque eu briguei com meu amigo na escola. N situações que podem acontecer. E aí a criança vai estourar. Eu vou bem devagarzinho para não dar muita sujeira. Estourar e colocar a água dentro do recipiente, certo? Pode botar o saquinho também, não tem problema. E assim vai enchendo o pote, tá? Então, essa é a ilustração, essa é a dinâmica. É justamente para que eles vão mexer com água, eles vão mexer com tinta, eles gostam disso. Mas o principal motivo dessa dinâmica é que eles venham desenvolver a fala, desenvolver o processo com muito respeito, muita constrição, né? Por isso que assim, esse tipo de dinâmica a gente aplica apenas mesmo para crianças mais velhas, crianças que já têm uma maturidade, por exemplo, a turma de juniores. Não dá para aplicar isso em crianças muito pequenas, porque já, né, pega o saquinho, come, rasga, acaba com a dinâmica em 2 segundos, né? Então, assim, é uma dinâmica que precisa ter muito respeito, muita reverência, é algo significativo, é para tornar o momento da aula significativo. Então, ali a gente vai estar falando sobre perdão, né? Sobre perdão de pecados. Então, isso é algo importante, é para ser um momento importante. A história de Jefté nos leva a isso, porque é uma criança que nasce numa situação completamente de rejeição e logo é levado à aprovação por Deus e recebe o governo da região onde ele vivia. Então, é uma aprovação com louvor. Ele realmente foi honrado por Deus. Então, é nesse sentido que a gente quer colocar essa dinâmica, para que as crianças venham entender
que quando a gente abre o nosso coração para Deus, entende os propósitos dele, segue os caminhos dele, pede perdão pelos nossos pecados e quer viver de acordo com a vontade de Deus, isso tudo é lançado fora, e, né, tem o processo da dinâmica que eles vão fazer isso tudo, aí você vai junto com eles, levar toda essa água suja, jogar fora mesmo, né, ali tá tudo explicadinho direitinho para vocês, vai jogar fora, vai fazer uma oração com eles, né, então é realmente um momento simbólico bem importante e expositivo. Até se tem alguma criança que você receber no dia que não aceitou Jesus, tá aí uma baita oportunidade para você falar sobre o amor de Jesus, dizer que o amor de Jesus nos alcança, nos redime, nos conforta, nos abraça, que diferente da situação aqui que Jefté viveu, Deus quer ser o nosso Pai e Ele quer ser o nosso Senhor e Ele quer cuidar de nós. Então, é nesse sentido que você pode também conduzir a sua aula. Eu também sugeri uma atividade de pintura, porque também é importante a gente estimular eles, principalmente nessa fase de pandemia, onde tudo é muito digital, né? Fazer algo diferente. Se você está dando as suas aulas de forma online, por exemplo, isso aqui é uma atividade bem simples que eles podem realizar nas próprias casas deles, com as suas famílias, né? A atividade de pintura da mesma forma também. E seria mais ou menos essas atividades que a gente traz de diferente para trabalhar junto com a lição, né? Que complementam a lição a ser trabalhada. Eu agradeço você, professor, que Deus abençoe a sua aula, os seus alunos e que te dê muito discernimento para você ensinar sobre Jefté para as suas crianças. Deus abençoe.